Buenas, tchê. Tranquilo, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde as escrituras falam. E o título é: Será que o Espiritismo é o verdadeiro Evangelho do Messias? Então fique até o final desse vídeo, confira. Então sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui onde as escrituras falam. E a pergunta é: será que o Espiritismo é o verdadeiro Evangelho de Cristo? O intuito aqui é engrandecer e exaltar o nome do Criador. E para sabermos se o Espiritismo é o verdadeiro Evangelho de Cristo, nada melhor do que estudar as doutrinas. Aqui está a Bíblia Sagrada e o livro de Allan Kardec, Obras Completas, segunda edição, de luxo. Mas antes de entrarmos ainda no confronto doutrinário, eu quero dizer que eu não estou aqui para discutir com ninguém, não quero desfazer ninguém, é simplesmente uma comparação doutrinária. Coisa que algumas pessoas não fazem. E nada melhor do que estudá-las ambas, colocar uma do lado da outra. Porque para o Espiritismo ter, ou melhor, para o Espiritismo ser o verdadeiro Evangelho de Cristo, tem que ter no mínimo uma base bíblica. Se não tiver uma base bíblica, é outro Evangelho. Então vamos ver o que nosso querido Deus tem a nos dizer sobre a necromância. Será que ele gosta da necromância? Será que ele não gosta? Será que ele abomina ou ele não abomina? Vamos ver então o que o nosso querido Deus tem a nos dizer? E aí, Pai, o que o Senhor tem a nos dizer? O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Em Levítico 20:27 diz: O homem ou a mulher que sejam necromantes ou feiticeiros serão mortos. A gente sabe que a arte da necromância é invocar os mortos através dos espíritos. E isso lida com magia e feitiçaria. Isso não vem do Criador. Então eu vou botar na tela aqui, ó, a Bíblia online. Em Levítico, capítulo 20, versículo 1 diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, o Criador colocando em sua lei e falando com Moisés o que aconteceria se ele tivesse algum necromante ou um feiticeiro no meio. Então ele diz o seguinte: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência Moloque, quer dizer, der o seu filho a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e eu extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome? E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar,
Então eu porei a minha face contra esse homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Percebam que o Criador disse: se alguém se voltar aos necromantes ou aos feiticeiros, ele extirparia do meio do seu povo. Por que ele extirparia? Porque essas práticas que eles faziam na época não era do povo do Criador, era do povo amonita. Então é o seguinte, para a gente entender melhor, por que o Criador abomina os necromantes e os feiticeiros? Quando eles saíram da escravidão do Egito e começaram a peregrinar pelo deserto, eles teriam que conquistar a terra de Canaã, a terra prometida, que emana leite e mel. Naquelas terras já estava sendo habitado um povo lá, um povo chamado Amonita, que tinha como deus Moloque. Moloque não só gostava de adoração, como também ele gostava de sacrifícios de crianças recém-nascidas. Os feiticeiros e os necromantes, eles faziam esse intermédio entre o povo amonita e Moloque. Eles pegavam as crianças recém-nascidas do povo amonita e queimavam como adoração, como sacrifício a Moloque. O Criador abomina isso aí. Vamos ver agora um pouquinho, vamos conhecer quem foi Moloque. O que era Moloque? Moloque era um deus dos amonitas e era adorado na terra de Canaã. O culto a Moloque ficou conhecido pelo sacrifício de crianças em honra ao ídolo. Os povos da terra de Canaã adoravam vários deuses falsos. Moloque era um desses deuses, associados ao povo amonita. O ritual mais notório da adoração a Moloque era o sacrifício de crianças, que era queimado no fogo para agradar a esse deus. Além disso, o culto a Moloque provavelmente envolvia as práticas típicas de outros rituais pagãos: prostituição, imoralidade sexual e idolatria. Acho que agora deu para entender um pouquinho mais por que o Criador abomina a prática pagã, a prática necromante e a feitiçaria. Por exemplo, os amonitas adoravam Moloque. Moloque era um boi, porém eles cultuavam na forma mais humana, de corpo de ser humano e a cabeça de boi. Os egípcios também tinham como uma adoração o boi, porém só muda o nome. Eu vou botar na tela aqui, ó, Moloque. Esse aí é Moloque, a divindade amonita. Tanto que na foto ali, ó, tem um feiticeiro lá. Tem um feiticeiro ou é um necromante entregando para ele uma criança recém-nascida. Esse aqui também é o deus Moloque. Então percebam que a mesma divindade era cultuada no Egito e no povo amonita, porém de nome diferente. No Egito ele era conhecido como Apis, o boi Apis, venerado e adorado.
pelos egípcios. No povo amonita, era chamado de Moloque. Ele era adorado pelo seu povo e, como forma de sacrifício, ele gostava de crianças. Aqui está, então, o Apis, na forma humana, somente com cabeça de boite. Esse aí, ó, é o deus egípcio. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o boi Apis, a divindade egípcia. No zoomorfismo, os deuses assumiram a forma animal, como o boi Apis, onde cultuavam animais através de algumas atitudes que os faziam acreditar que os próprios eram a encarnação dos deuses na Terra. Por exemplo, se uma determinada cidade fosse invadida por ratos, o que resolveria o problema seria os gatos. E sendo assim, se os gatos acabassem com os ratos, seriam adorados e cultuados como uma encarnação dos deuses por acabar com a praga que estava afligindo a cidade. Outro exemplo, o cachorro poderia muito bem me auxiliar na caça. Dessa maneira, ele seria cultuado, pois estavam ajudando. O gado poderia auxiliar na agricultura. Dessa maneira, também não deixaria de ser cultuado. Seguindo esse raciocínio de que os animais estivessem sempre ajudando os humanos no dia a dia, é que os faziam acreditar que os animais eram seres vivos divinos. No antropomorfismo, evoluíram para a forma humana, como Osíris e Ísis. Boa noite. Percebo então que no Antigo Egito, os animais eram adorados por ajudar o ser humano. A divindade Moloque, os amonitas, não. Os amonitas, através dos necromantes e dos feiticeiros, eles intermediavam o povo amonita com o deus. Eles pegavam aquelas crianças e jogavam ao fogo como sacrifício ao deus Moloque. Entenderam agora por que o Criador abomina a arte da necromância ou os feiticeiros? A arte de invocar os mortos através dos espíritos? O Criador abomina essa arte. Claro que por invocação aos mortos. Bom, boa noite. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham entendido a mensagem. Espero que tenham gostado do entendimento do porquê que o Criador abomina a feitiçaria, abomina a necromância. Isso não vem dele, isso vem de outros povos. E ele estava eliminando do meio israelita. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Um baita abraço a todos. Espero vocês até o próximo vídeo e até a próxima.